340 ambulâncias em todo o país. Nesta cerimônia, serão entregues 61 unidades para os municípios do Rio Grande do Sul. Chamamos ao palco para receber as chaves das ambulâncias as prefeitas e os prefeitos dos seguintes municípios: Agudo, Antônio Prado, Arvorezinha, Bento Gonçalves, Bom Jesus, Candelária, Candiota, Canela, Capão do Leão, Carazinho. Sucesso, prefeitão. Conte conosco. Vamos fazer um rap agora? Podemos fazer a nova música do verão. Carlos Barbosa, Cerro Largo, Chapada, Constantina, Dom Feliciano, Dom Pedrito, Encruzilhada do Sul, Erechim, Espumoso e Esteio. Que tal, Che? Estão voltando de ambulância nova. Como é que tá? Tudo bem? Estrela, Farroupilha, Feliz, Flores da Cunha, Garibaldi, Gramado, Gravataí, Guarani das Missões, Itaqui, Jaguari.
Júlio de Castilhos, Lagoa Vermelha, Lajeado, Marau, Nova Petrópolis, Nova Prata, Novo Hamburgo, Palmeira das Missões, Palmitinho e Porto Alegre. Porto Xavier, Redentora, Extinga Seca, Rio Pardo, Ronda Alta, Sananduva, Santiago, São Francisco de Assis, São Luís Gonzaga, São Pedro do Sul. São Sebastião do Caí, São Pedro do Sul, São Cepé, Seberi, Serafina Correia,
Sinimbu, Soledade, Taquara, Taquari, Teotônia, Tupanciretã e Vera Cruz. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Michel Temer. Olha, eu quero começar, viu, governador Sartori. Eu quero começar dizendo que, para grande satisfação do nosso governo, o Rio Grande do Sul está muito bem representado no governo federal. Padilha, Ronaldo, Osmar Terra, uma representação preciosa do Rio Grande do Sul. Portanto, ao saudá-lo, governador, assim como a senhora Maria Helena Sartori, eu quero também ressaltar muito o trabalho do Ronaldo Nogueira. Vocês sabem que é interessante até... Eu faço uma observação. Vocês sabem que as relações trabalhistas não são relações fáceis.
entre empregados e empregadores. São sempre relações, às vezes, aparentemente conflituosas. Pois muito bem, logo que nós assumimos, nós dissemos, olha, nós vamos fazer reformas no país. O meu sonho é passar esses 2 anos e, ao depois, as pessoas dizerem, olha, este foi um governo reformista, que colocou o Brasil nos trilhos. E uma das hipóteses era precisamente a modernização da legislação do trabalho. Eu chamei o Ronaldo e disse, Ronaldo, você sabe que uma das marcas do nosso governo é o diálogo. Diálogo com o Congresso Nacional, o que nos permitiu, naturalmente, aprovar matérias complicadas do Congresso Nacional, mas com fortíssimo apoio do Congresso. Diálogo com a sociedade, diálogo especialmente com as forças produtivas do país, que são os empresários e os trabalhadores. E o Ronaldo saiu a campo. Saiu em campo, tempos depois, veio me dizer, olha, nós conseguimos, trouxe as centrais sindicais, trouxe empresários, pouco a pouco fomos dialogando, e num dado momento ele me disse, olha, a modernização da legislação trabalhista sairá sem conflitos, pelo menos sem grandes conflitos, que houve um grande acordo entre empresários e trabalhadores. E nós pudemos anunciar lá no Palácio Planalto o projeto de lei que estou remetendo ao Congresso Nacional, fruto precisamente do diálogo e dessa tranquilidade, dessa moderação, desse equilíbrio do nosso gaúcho, ministro Ronaldo. Quero também cumprimentar mais uma vez o Ricardo Barros. Vocês podem imaginar, olha aqui, nós temos 6, 7 meses de governo, não é? Sendo que, em caráter efetivo, apenas cerca de 130 dias. E o que o Ricardo Barros fez na saúde, Sartori, foi uma coisa extraordinária. Em primeiro lugar, ele começou a impedir os tais ralos pelos quais saem recursos. Em pouquíssimo tempo, logo nós fizemos uma solenidade do Palácio em que ele anunciou a economia de 800 milhões de cruzeiros, que significam novas UPAs, novas UBSs e também novas ambulâncias. Convenhamos que aqui, Sartori, ao escolher o Rio Grande do Sul, nós trouxemos, claro, as 61 ambulâncias. Mas é um gesto simbólico. Como não vou poder percorrer todo o país, nós estamos entregando as 344 ambulâncias a todo o país aqui no Rio Grande do Sul, né? Quero também, mais uma vez, cumprimentar o nosso Osmar Terra, do Desenvolvimento Social e Agrário, e dizer, não preciso dizer o óbvio, vocês o conhecem pela atuação política e pela atuação como secretário que teve aqui no Rio Grande do Sul, o que ele está fazendo pelas crianças do país, pelos pobres do país. Tanto é verdade que logo que assumimos, um mês depois mais ou menos, ele me disse, Temer, presidente, faz 2 anos e meio que não se faz a revalorização do Bolsa Família. Se nós revalorizarmos em 12,5% o Bolsa Família, em primeiro lugar, vamos naturalmente dar, ainda que minimamente, melhores condições àqueles que recebem o Bolsa Família, mas vamos injetar na economia cerca de 1,2 bilhão de reais, que vai para a venda, para o armazém, para o supermercado, supermercadinho. Então, o Osmar Terra, com bom gaúcho, tem feito um trabalho excepcional no governo federal e a ele eu quero pedir também um aplauso. O Eliseu Padilha nos acompanha há muito tempo, tem um histórico extraordinário, não é? E é exatamente nesse histórico que tem ao meu lado, inclusive, que ele me dá um apoio e uma sustentação extraordinário no governo. O Sartori, quem foi governador aqui, e aqueles todos que estão na classe política sabem como é difícil governar o Estado, governar o município, governar o país, especialmente nos momentos atuais, governar o país. E o Padilha me dá uma sustentação extraordinária. Ele entra às 8 da manhã e sai meia-noite da Casa Civil. De modo que, mais uma vez, cumprimentos ao Padilha. Eu quero cumprimentar esta figura preciosa, já foi
já foi também elogiada pelo governador, que é o vice-governador José Paulo Cairoli, que eu sei que presta um serviço extraordinário aqui ao seu governo, não é? Quero cumprimentar, também vale o aplauso, o Leonardo Pascoal, prefeito de Esteio, a quem nós agradecemos a acolhida e, no particular, as palavras generosas do seu discurso. Assim como o Nelson Marquesan Júnior, prefeito de Porto Alegre, por intermédio dos quais eu quero saudar todos os prefeitos aqui presentes. E dizer mais uma vez, meus amigos, que eu confio muito no aspecto federativo. Eu tenho dito, redito, afirmado e reafirmado que a união será forte. A união será forte se os estados e municípios forem fortes. E não foi sem razão que o Sartori disse, olhe, nós, em primeiro lugar, cuidamos logo de fazer a repactuação da dívida dos estados, que deu vantagens a muitos estados brasileiros, inclusive aqui ao Rio Grande do Sul. Mas quero recordar também que no caso da repatriação, vocês sabem que houve um momento que houve uma dúvida se a multa deveria ou não ser partilhada com os estados e municípios. Fora partilhado apenas o produto do imposto e não da multa, não era o que dizia a lei. Quando começou a surgir o litígio, o que nós fizemos? Nós chamamos os governadores e dissemos, aqui minha gente, nós vamos partilhar também a multa. E foram mais de 6 bilhões de reais nessa partilha com os estados. E depois disso, disse eu, se nós adotamos um critério para partilhar a multa com os estados, nós temos que fazer o mesmo com os municípios. E partilhamos a multa, mais 5 bilhões e meio, com os municípios brasileiros. Mas eu quero dizer mais ao senhor governador Sartori e aos senhores prefeitos municipais. É que agora nós estamos fazendo uma segunda chamada da repatriação, porque muitos disseram que muita gente não teve tempo ou não quis, no primeiro momento, repatriar os seus recursos. Pois muito bem, tramita pelo Congresso Nacional uma nova chamada, uma nova lei que permite, por mais um determinado prazo, a repatriação. Neste projeto de lei, nós já determinamos que não só o imposto, como a multa, sejam partilhados com estados e municípios. Não haverá dúvida em relação a isso. Eu quero também saudar os nossos deputados federais, o Carlos Borges, o Carlos Marum, o Covate Filho, o Darcísio Peroni, o Jerônimo Gergen, o Luiz Carlos Heinze, o Mauro Pereira, e dizer a todos que... Faltou alguém? Não. E dizer a todos que, na presença deles, eu quero mais uma vez dizer da produtividade do diálogo que nós temos tido com o Congresso Nacional. Vocês sabem que numa democracia é assim, que como nós temos uma visão muito centralizadora, nós achamos que o Executivo é quem faz tudo. E que o Executivo, quando faz ou determina alguma coisa, ninguém pode modificar. Nós, eu, o Sartori, nós temos uma visão democrática do mundo e do país. Por isso nós sabemos que para governar, nós precisamos do Poder Legislativo. E quando eu mando alguma matéria para o Poder Legislativo, em primeiro lugar, explico às lideranças do Congresso Nacional o que estou mandando, mas sequencialmente eu tenho um apoio, o governo tem tido um apoio extraordinário do Congresso Nacional. Por isso que hoje, meus amigos, alguém aqui falou na popularidade, não é? Hoje eu posso dizer a vocês, interessante, nós temos 6, 7 meses, e eu, logo no início, eu dizia, esse será um governo reformista, nós temos que fazer a contenção dos gastos públicos, como na minha casa, eu não posso gastar mais do que aquilo que é arrecado. E nós temos um déficit, é que nós acostumamos muito com a ideia dos milhões e dos bilhões. Hoje nós falamos assim, tem um déficit de 170 bilhões de reais. Nós não nos incomodamos, nós temos que nos incomodar. O nosso trabalho, ao longo do tempo, prezado Odacir, não é, velho amigo? O nosso trabalho, ao longo do tempo, tem que ser o seguinte, nesses 2 anos, vamos ver se tiramos ou diminuímos o déficit orçamentário,
porque daqui a alguns anos, prezado Brum, nós temos que eliminar o déficit do Brasil, fazer o equilíbrio das contas públicas. E nós fizemos o teto dos gastos públicos. Previdência social, meus amigos, nós temos dito com muita frequência, nós olhamos para hoje e para amanhã, para o jovem de hoje não perder emprego, para o jovem de hoje poder prosseguir, e para o jovem de hoje, quando aposentar-se, ter a sua aposentadoria, nós precisamos fazer a reforma previdenciária. Eu daqui vou para Portugal, vou ao velório do grande português e amigo do Brasil, Mário Soares, e, portanto, prestar uma última homenagem. Vou hoje, mas volto amanhã. E eu quero rememorar que em Portugal, sobre fazerem a idade mínima, lá é 66 anos, ainda cortaram 30% da aposentadoria e 30% dos vencimentos do servidor público. Nós não queremos chegar a isso. Nós queremos preparar o futuro para que no futuro não precisemos fazer o que fizeram Portugal, Espanha e outros países. Foi muito bem. A reforma da Previdência, a teto dos gastos, vocês sabem, já está aprovado. A reforma da Previdência já foi encaminhada ao Congresso Nacional e já ganhou admissibilidade na Comissão de Constituição e Justiça. A modernização da reforma trabalhista, da legislação trabalhista, como disse, já está ajustada e vai de comum acordo para o Congresso Nacional. E, de igual maneira, a reforma do ensino médio. Vocês sabem que eu fui presidente da Câmara pela primeira vez em 1997. Já se falava na reforma do ensino médio. Passou-se um período de 20 anos e nada da reforma do ensino médio. O que se diz, na verdade, é que a pessoa faz o curso elementar e sai de lá sem saber português, sem saber multiplicar, sem saber dividir. Então, quando veio a hipótese da reforma do ensino médio, nós editamos uma medida provisória para incentivar o debate. E o debate se incendiou, se acendeu em todo o país. Já aprovamos na Câmara dos Deputados, está faltando apenas a manifestação do Senado Federal. Ou seja, 4 reformas, prezados amigos Schirmer, Ibsen, Feltes, Beolk, 4 reformas que eu imaginei que ia levar 2 anos e pouco para fazer, elas já estão encaminhadas em 7 meses de governo. O que me faz desde logo, dizer outras reformas virão. E uma delas, sem dúvida alguma, é a simplificação, pelo menos, ou se quiserem chamar de reforma, a reforma do sistema tributário, de modo a que possamos, não é? De modo a que possamos atingir aquele postulado que o governador Sartori mencionava, que é uma revisão do Pacto Federativo, de uma maneira que a todo momento Estado e município não tenham que comparecer na União de pires na mão, não é? Para pedir recursos. Vamos tentar levar adiante estas novas reformas. Eu quero cumprimentar também o João Gabardo dos Reis, secretário estadual da Saúde do Rio Grande do Sul, que já recebeu todas as homenagens aqui e por isso acho que merece mais um aplauso daqueles que se acham no auditório. Quero cumprimentar o Mauro Junqueira, presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, as senhoras e senhores secretários estaduais e municipais de saúde, os deputados estaduais, enfim, todos aqueles que aqui se acham. E eu quero dizer que é uma satisfação vir ao solo gaúcho, não é? Que é meu primeiro destino neste ano de 2017, para entregar, como disse, 344 ambulâncias ao país. E eu faço isso, meus amigos, porque estou vendo aqui a vastidão e o desenvolvimento do território gaúcho inspira os brasileiros. E inspira na paixão pela liberdade, pela democracia. Liberdade que é o combustível para a criatividade, a inovação, o empreendedorismo. Cada prefeito que passava por mim dizia: eu sou de tal lugar onde está instalada a empresa tal. E isto revela as potencialidades dos municípios do Rio Grande do Sul. Porque estes são, volto a dizer, os motores do desenvolvimento. Já felicitei o ministro Ricardo Barros, que até verifico aqui pelo escrito, que ele não economizou 800 milhões, não, depois economizou mais. Hoje é 1 bilhão e 900 milhões
que vão indo para hospitais e medicamentos, não é? E nós estamos hoje reforçando nossa infraestrutura em saúde. Eu peço a vocês, até nesse particular, vejam bem, qual foi a primeira acusação, em letras maiúsculas, em letras garrafais, que se fez quando nós mandamos o teto dos gastos. A acusação, Beltrame, foi que nós iríamos acabar com saúde e educação. Nós íamos tirar todas as verbas de saúde e educação. Este era o argumento. Pois contra o argumento, eu apresento um documento. E o documento que eu apresento é o orçamento que nós preparamos para o ano que vem. No orçamento que nós preparamos para o ano que vem, já baseado na ideia da aplicação do teto de gastos públicos, nós aumentamos as verbas para saúde e educação. Porque o teto, meus amigos, o teto é um teto geral. Você pode tirar de outras rubricas e colocar em saúde e educação. Nós sabemos que saúde e educação são indispensáveis, prefeito, para o desenvolvimento social. E por isso que nós ampliamos os valores para saúde e educação. E por isso nós estamos aqui entregando, gastando dinheiro. Logo no começo de 2017, entregando 344 novas viaturas para o país. Porque a saúde está, volto a dizer, no centro das prioridades do governo. Mas eu quero aproveitar também para dizer alguma coisa que eu vejo que é pouco divulgada. Olha aqui, quando nós chegamos no governo, a inflação prevista era de 10,70, não é? Nós estamos entregando o ano passado com 6,70. Portanto, baixamos 4 pontos na inflação em 6 meses, não é? Portanto, a inflação foi controlada, os juros começaram a cair, e é claro que eu não quero dar palpite nessa área, que é uma área muito delicada, mas certa e seguramente com a inflação caindo, naturalmente os juros irão caindo. E os juros caindo, pouco a pouco, responsavelmente, e não irresponsavelmente, mas caindo responsavelmente, vai incentivar a produção e os novos investimentos no nosso país, não é? Eu vejo que, de fora parte, estas matérias que rapidamente estou mencionando, é só para falar um pouco da área social, viu, governador, viu, Padilha? Eu quero dizer que, de fora parte, a questão do Bolsa Família, nós entregamos obras inacabadas. Eram 170 mil casas populares que foram terminadas pelo Ministério das Cidades e entregues no ano passado. E colocamos no orçamento mais 500 mil casas do Bolsa Família para o ano que vem. Aliás, para este ano, para o ano 2017. Né? Quero dizer também no tópico, exatamente no tópico social, porque nós temos consciência de que nós, além do diálogo, nós temos que enfatizar dois vetores. Um é a responsabilidade fiscal, que é teto de gastos, reforma da Previdência, relações trabalhistas, e outra é a responsabilidade social, que nós temos um país com pessoas ainda muito pobres. E por isso nós engendramos uma fórmula pela qual o cidadão que ganha até R$ 1.800 pode ir à Caixa Econômica e sacar R$ 5.000 a fundo perdido para poder fazer pequena reforma na sua casa, ampliar um banheiro, um quarto, pintar a casa, enfim, fazer uma melhoria na sua modesta casa. E este é um programa chamado Cartão Reforma, que nós lançamos recentemente. De fora a parte, uma medida provisória que nós apresentamos há pouco tempo, lançando a chamada regularização fundiária, não apenas no campo, mas a regularização fundiária nas cidades, que muita gente mora em casa, que está em terreno público ou em terreno privado, não tem posse nem propriedade. Isso dá uma instabilidade extraordinária. O que nós vamos fazer é exatamente, ao longo desse tempo, fazer a regularização fundiária nas cidades. E na área rural, onde já houve muitos assentamentos e muito objeto de reforma agrária, é interessante, fazia-se o assentamento e a reforma agrária, mas não se dava o título. Eu não sei bem quais as razões que levam a não dar o título, mas o que nós percebemos é o seguinte: nós temos que fazer a regularização definitiva, portanto temos que entregar os títulos de propriedade para esses que têm a posse
digamos, episódica daquele imóvel, né? Portanto, meus amigos, nós estamos rompendo as amarras que seguram o Brasil. Nós temos que conjugar esforços, não é uma matéria fácil, não é uma matéria fácil, o momento é difícil, como muitos aqui mencionaram, mas nós estamos preocupados com tudo. Por exemplo, no tópico da segurança pública, está muito em evidência, né? E lamentavelmente em evidência. O que é que nós fizemos? Nós, imediatamente, já fruto de um plano que vem sendo gestado há muito tempo no Ministério da Justiça, nós apresentamos um plano de segurança que, e aqui eu faço um parênteses, eu espero que daqui a 20 anos, quem esteja nessa tribuna, venha dizer, olha, eu estou construindo só escolas, só postos de saúde, não estou construindo presídios. Mas a realidade atual nos leva à necessidade imperiosa da construção de presídios, até para, digamos, tirar aqueles que estão em presídios que cabem 700 pessoas, tem 1.200, 1.500, 1.600 pessoas. É algo extremamente chocante. E, por isto, nós decidimos construir em 25 estados da federação e já mandamos a verba, são quase 900 milhões de reais que nós mandamos para todos os estados brasileiros para a construção de um presídio. Mas também, embora a segurança não seja diretamente uma questão da área federal, mas nós temos uma preocupação inafastável com essa matéria. E por isso vamos construir 5 presídios federais de segurança máxima. E devo dizer até que é interessante, no país, aqui no Brasil, nós prestamos pouca obediência à Constituição. A Constituição, e eu me recordo que trabalhei muito sobre isso durante a Constituinte, estabeleceu-se no inciso 48 do artigo 5º, que trata dos direitos individuais, que o preso deverá cumprir a sua pena em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo. Isto não se cumpre no nosso país. Nós estamos determinando aos estados, e estamos mandando projetos logo mais, determinando que haja estabelecimentos distintos. Se ele cometeu um crime de natureza de um potencial ofensivo menor, vai para um estabelecimento prisional. Cometeu um potencial ofensivo muito mais violento, vai para outro estabelecimento de ensino, né, de prisão. Pois aqui nem é o caso da mulher. Vocês sabem que as mulheres, quando presas, elas acabam ficando muitas vezes na própria penitenciária, separadas apenas por ala. Não há estabelecimentos distintos. Nós estamos determinando isso. E no caso dos presídios federais, eu tomei a liberdade primeiro de consultar o governador Sartori. Nós queremos construir, além do que ele vai construir aqui, com a verba que vem de natureza federal, nós queremos construir aqui no Rio Grande do Sul um presídio federal de segurança máxima. Mas que eu quero anunciar pela primeira vez, Sartori, com sua licença, né? Eu quero anunciar isso, Padilha já havia falado comigo, quero anunciar este fato. Sei que não é nada agradável anunciar presídio, mas volto a dizer, a realidade social atual exige medidas dessa natureza. Eu me estendi um pouco, exata e precisamente, para dizer a todos que nós estamos numa tarefa complicada, difícil, não é fácil. Mas quando eu vejo o ânimo, a vontade, a disposição dos prefeitos do Rio Grande do Sul, do governo do Rio Grande do Sul, dos gaúchos em geral, eu saio daqui, entro no avião e vou para Portugal pensando o seguinte: o governo vai dar certo, que tem apoio do Rio Grande do Sul. Muito obrigado. Agradecemos a presença das senhoras e dos senhores e damos por encerrado este ato. Muito obrigado.